Milton Jung é um dos maiores jornalistas e apresentadores de rádio do Brasil. Está aqui com a gente, apresentador da rádio CBN. Um dos caras que eu mais admiro, acho um grande radialista mesmo, um grande jornalista mesmo. E para nós, né, Milton, a Bandeirantes perdeu a sua referência como grande nome. O jornalismo perdeu um dos maiores jornalistas de todos os tempos, radialistas de todos os tempos. E você, Milton, hoje fazia uma homenagem para o Zé na abertura do seu programa na CBN, que tem uma grande audiência. Mas todos nós aqui sentimos de perto o peso, não é? Dessa situação que nós vivemos, que nós todos estamos enfrentando, uma situação completamente atípica para o mundo inteiro. Nós estamos estarrecidos e ficamos mais ainda quando, de repente, nós temos o Zé Paulo morto. A gente não acredita, tem morte que a gente não acredita. Tem notícia que a gente não quer acreditar. Tem notícia que a gente fala assim, não, é fake news. Foi mais ou menos esse sentimento que eu experimentei hoje de manhã, não querendo acreditar, mas enfim, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Você pode falar melhor do que eu do Zé Paulo, porque conhecia melhor o Zé Paulo do que eu. Bom dia, Milton. Bom dia para você, Datena. Desejar aqui solidariedade a todos vocês aí da equipe da Bandeirantes, porque é um momento muito difícil para manter um programa no ar, para falar mesmo de uma pessoa tão grande como o José Paulo de Andrade, mas porque o coração fica muito triste. E também solidariedade, claro, à família do José Paulo de Andrade, que vai sentir por muito mais tempo esse luto, que vai também um jornalista que durante 60 anos se dedicou ao rádio do Rio Grande do Sul, e que exatamente por causa dele eu tive a oportunidade de ter um contato um pouco mais próximo com o José Paulo de Andrade, porque isso sempre o José Paulo de Andrade fazia questão de demonstrar e para mim me tocava muito no coração, porque eu sou de uma geração diferente. Quando eu cheguei em São Paulo em 91, voltei para o rádio em 98, apesar de já ter feito rádio no Rio Grande do Sul, na Guaíba de Porto Alegre em 84, mas sou de uma geração diferente. E quando vi o José Paulo de Andrade pela primeira vez, ao vivo, foi num restaurante e eu fui me apresentar. E claro que eu não me apresentei com o meu nome, mas me apresentei dizendo filho de quem eu era. E ele se levantou na mesa de jantar para me dar um abraço, pelo respeito que ele tinha com o meu pai. E essa cena se repetiu todas as vezes em que eu reencontrei o José Paulo de Andrade. Agora há pouco eu ouvia, inclusive, Datena, reouvia um programa que eu tive a oportunidade de fazer ao lado dele, um dos grandes nomes do rádio, quando se comemorava 90 anos do rádio. O programa foi promovido pela Rádio Estadão. E lá, novamente, ele voltava a fazer essa reverência ao meu pai. E isso sempre me tocou muito no coração, porque era uma lenda falando de outra lenda. Era a história do rádio falando da história do rádio. E eu olhava para aquilo com muito orgulho. Hoje de manhã, quando chegou a notícia para nós da morte do José Paulo de Andrade, você já imagina o baque que foi. E como você disse, num momento muito triste desse país, porque a gente todo dia tem falado de morte, fala às vezes só do número da morte, não fala do nome da morte. E claro que a gente fica com o coração sensibilizado, a gente se emociona, mas aí quando surge um nome como o do José Paulo de Andrade, toca fundo. Eu confesso que tive muita dificuldade para chamar a reportagem em que se ouvia a voz, mais uma vez, do José Paulo de Andrade, que se contava parte dessa história maravilhosa que ele construiu no rádio. E mais dificuldade tive ainda de continuar o programa, pedi para sair do ar um pouco, porque realmente eu estava muito sensibilizado, chorei. Acho que é um momento que a gente está chorando, todos nós, de alguma maneira, choramos e nos entristecemos. E é claro, quando você vê a história de uma pessoa como essa indo embora, nos deixando, não tem como ser diferente. José, eu diria até que hoje, por exemplo, se eu apresento um programa na Rádio CBN a partir das 6 horas da manhã, o José Paulo de Andrade é culpado disso. Porque com o Pulo do Gato, eles, toda a rádio a Bandeirantes, a história da Bandeirantes no jornalismo, ela mudou o rádio ao criar esse programa às 6 horas da manhã. Zé Paulo entrou nas primeiras semanas já no comando do programa e aí fez o programa ser o que ele é até hoje, a história do rádio, né?
marcar na história do rádio como ele marcou. Então, se lá na CBN tem um programa às 6 horas da manhã jornalístico, foi por causa disso também, foi resultado disso. E a Bandeirantes foi muito importante para nós, inclusive, na hora de nos pautarmos de como fazer jornalismo. E agora há pouco também, eu estava lembrando de uma situação, porque eu, lá na CBN, antes de apresentar o jornal da CBN, eu apresentava o CBN São Paulo. E eu saía da minha casa, daqui onde eu estou, pegava o carro, ia para a Rádio CBN, e eu migrava a sintonia entre a CBN e a Bandeirantes, entre o Heródoto Barbeiro e o José Paulo. Por quê? Porque ouvindo os dois, eu aprendia a fazer jornalismo de rádio e aprendia sobre São Paulo, que era a cidade sobre a qual eu tinha que falar. Um gaúcho que tinha que falar sobre a cidade de São Paulo. E eu fui aprender na forma como o Zé Paulo tratava a cidade, as coisas da cidade, e na maneira como tratava o jornalismo. Então, assim, para mim claro que é muito triste poder ter que falar da morte dele, mas ao mesmo tempo, e isso eu falei muito no ano passado, quando tinha que falar da morte do meu pai, ao mesmo tempo, falar nesse momento é importante, porque é mostrar para o outro que essa história vai permanecer, porque Zé Paulo se vai, o corpo se vai, mas a história dele fica, e as histórias que nós vamos continuar contando, você da Atena vai continuar contando dele, cada jornalista que tiver rádio vai contar dele, fará com que ele seja eterno para todos nós. Então, é importante estar falando dessa história nesse momento, mesmo que com a voz embargada, mesmo com o desejo de voltar a chorar, e eu sou uma pessoa que me emociono com muita facilidade, então às vezes não consigo segurar. Hoje, até quando voltei ao ar depois, pedi desculpa ao ouvinte dizendo que a emoção extrapolou o microfone. Mas é bom saber que os ouvintes são solidários também nesse momento. E vou te dizer para você, Datena, a quantidade de mensagens que eu recebi hoje na rádio, de pessoas que estavam nos acompanhando lá, mas eram fãs e que reconheciam o trabalho de Zé Paulo, foi imensa. E é isso que fica para todos nós. Te agradeço, inclusive, por me dar essa oportunidade de poder falar um pouco. Zé Paulo foi importante nisso, foi importante no trabalho de redemocratização desse país. Lá no programa em que a gente fez junto, a gente conversava sobre esse assunto, quer dizer, a maneira como ele, no Pulo do Gato, ele fazia ouvir diferentes vozes, um momento em que o rádio brasileiro ainda não tinha esse espaço para algumas vozes, e o Pulo do Gato deu espaço para essas vozes discutirem a retomada da democracia aqui no Brasil. Então, enfim, Zé Paulo é, sem dúvida, uma pessoa extremamente importante para todos nós. Você colocou um termo que define bem o Zé Paulo. Ele era imenso e eu acrescento intenso. Com um detalhe, a gente faz parte de uma geração diferente, não é? Pouca gente me conhece como radialista, porque eu fui radialista em Ribeirão. Comecei com 15 anos de idade, mais ou menos a história que todos nós da mesma geração temos, não é? Depois que eu parti para a televisão, muito tempo depois e tal, e acabou dando certo na TV, mas eu me defino como um radialista que faz televisão. Então, o meu programa de TV é muito parecido com um programa de rádio. O Zé sempre foi a minha referência. Do rádio, para mim, era referência, como foi para muita gente, inclusive para você, como você disse, e várias pessoas disseram. Hoje o rádio é um rádio diferente, tem muita gente com talento, tem uma molecada muito boa, uma molecada que tem a pegada que veio com a internet, com as informações fáceis, né? A gente, antigamente, a gente tinha que ser um pouco mais criativo, não por nada, mas porque não tinha notícia. Você tinha que recortar jornal, você tinha que procurar. Eu, por exemplo, viajava de Ribeirão para São Paulo para fazer uma transmissão esportiva. Eu tinha que comprar todos os jornais e dificilmente você tinha esporte em outros jornais que não a Velha Gazeta e tal, ou coisa parecida. Então você tinha que recortar todos os jornais e ler todos os jornais. Hoje você aperta o botão, você tem notícia do jogo que está acontecendo na hora, do jogo que aconteceu há 20 anos atrás, todas as informações possíveis. Então, essa molecada de hoje, que é talentosa pra caramba, tem essa pegada da internet que a gente nunca teve, né? A gente sempre teve que ser criativo de acordo com a própria origem e essência do rádio no Brasil. O rádio nos Estados Unidos nasceu do cinema. Aqui, a televisão, aliás, a televisão nasceu do cinema. A televisão no Brasil, ela nasceu do rádio, dos grandes radialistas.
Por isso que há essa pegada de rádio também na televisão. É o que eu faço na televisão, faço rádio na TV. Mas apesar de todo o talento que essa molecada de hoje tem, com as informações que tem, grandes jornalistas, grandes radialistas, muitos já se foram, mas se esses meninos de hoje ouvissem essas vozes que já se calaram, certamente ficariam arrepiados, porque o talento era não só importante, mas era imprescindível. Sem talento, as pessoas não falavam em rádio. Sem talento, as pessoas não conseguiam espaço em rádio, né? Era um espaço muito menor e só gente de muito talento conseguia fazer isso. Quem fez isso durante 57 anos, claro que sempre teve um talento fantástico, magnífico e imenso, como você mesmo definiu. Obrigado, Milton. Um bom dia, se é que a gente pode ter um bom dia nos tempos de hoje, não é? Datena, eu só peço e passo a pedir a partir de hoje o mesmo que tenho pedido aí para as famílias de vários dos meus amigos ou de alguns colegas que se foram recentemente, assim, que Deus acalente o coração da família do Zé Paulo e de todos os seus colegas, porque é o que nós podemos fazer nesse momento. Enfim, fica a homenagem e, como você falou, dos jovens que aí estão, que nunca percam essas referências, que nunca deixem para trás, desdenhem da história desses homens que construíram o rádio brasileiro, homens e mulheres que construíram o rádio brasileiro. Não pense que a história começou agora com a internet. A história começou lá atrás. Leiam, saibam conheçam a história do Zé Paulo, conheçam a história de Joseval, conheçam a história de Datena, conheçam a história de Heródoto, enfim, dessas pessoas que construíram o rádio brasileiro. Todos eles merecem nosso carinho, sempre e respeito. Então não abram mão disso. Não pense que o rádio começou agora, não. Conheça um pouco mais da história do Zé Paulo e a gente vai saber bem disso. Beijo para todos vocês, muito obrigado. Um grande abraço para vocês aí na Bandeirantes e coragem aí nessa cobertura. Beijo grande, meu amigo Milton, e